Podemos sentar, meus queridos. Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, estamos celebrando hoje o dia especial que nós chamamos de finados. O que é isso, meu Deus do céu? O que significa essa palavra finados, né? Que história é essa? Dia de finados é o dia dos fiéis defuntos. Para falarmos sobre isso, olha, o evangelho de hoje, ele é espetacular. Porque o que nós vamos dizer aqui a vocês na missa de hoje é algo que não está revelado em nenhuma outra fé. Porque foi revelado por Jesus a fé cristã. Mas os únicos que conseguiram de fato entender estes ensinamentos de Jesus é a fé na igreja que ele fundou, a única, que é a católica. Portanto, o que nós vamos falar no dia de hoje não está revelado através da filosofia, das interpretações quaisquer dos textos bíblicos. O que está aqui revelado não está revelado aos grandes e sábios, mas àqueles que tiveram um coração humilde, pequeno, junto de Jesus. É aqueles que tiveram intimidade com Jesus, que conseguiram entender isto. E nesta intimidade, Jesus veio aliviar um dos maiores fardos do coração, que é o fardo que nós temos quando um ente querido morre. Quem aqui tem um ente querido que já morreu, ergue a mão. Quem hoje veio rezar por um ente querido que morreu, ergue a mão. Olha lá. Por que você veio rezar? Porque você tem amor, porque você ama a pessoa. Não é porque ela morreu que a gente deixa de amar, não é porque ela morreu que a gente deixa de gostar. A gente sente saudade, a gente sente falta, a gente gostaria que aquela pessoa estivesse aqui, mas ela não está. E aí vem um dos maiores fardos que nós carregamos, o fardo da saudade. E deve ser esse o nosso fardo, não deve ser outros. Por exemplo, o fardo do remorso. Ah, morreu agora, morreu. A pessoa você foi ruim para ela a vida toda, agora morreu. Ah, chora e grita no caixão. Quando tem muito escândalo, tem pouco amor. Tomem sempre muito cuidado com isso, hein? Muito escândalo é sinal de remorso, não é sinal de amor. Quem ama, sente, dói. É angústia ali, sofrimento. Mas não é remorso. Quantas e quantas experiências o padre não vê em dias de velórios, não é? E aí, quando a gente vai observar os escândalos, ai, padre, mas é que ela era horrível para ela tá lá chorando de remorso. Quantas e quantas vezes o padre não ouve isso? Os escândalos, chorar faz parte, o sentimento de dor faz parte, mas escândalo não. Então, meus amados, hoje Jesus vem nos trazer uma palavra, um ensinamento, justamente para aliviar um dos maiores fardos que temos na vida, que é ter de enfrentar esta morte de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente tem carinho. E para enfrentar estas dores e estes fardos, nós precisamos aprender algumas coisas. A segunda leitura começa com alguns detalhes muito especiais, e aqui nós vamos ver o que é a nossa diferença de fé católica
Para outras religiões, cadê aqui? Segunda leitura. Diz assim: será que ignorais que todos nós, batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Bom, o texto bíblico, a segunda leitura como um todo, ela vem trazer a importância do batismo para nós, porque o batismo é que nos faz filhos de Deus. É o batismo que vai nos comunicar o Espírito Santo. Logo após a leitura começa a falar sobre o Espírito. Aquele que vive no Espírito é filho de Deus. Mas, queridos, aqui está o problema da nossa fé católica para outras. Tem pessoas que acham que qualquer um é filho de Deus, porque acham que qualquer um é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E não é. Tem o dia que nós recebemos o Espírito Santo. Não é que quando nasce que já nasceu com o Espírito Santo. Não, não, não. Nasceu é criatura de Deus. Nasceu é criatura amada de Deus, mas não é filho. Não recebeu o Espírito Santo. O dia que recebemos a graça do Espírito é no dia do batismo. E o dia do batismo ele faz uma transformação total na nossa natureza humana. A natureza humana, marcada do pecado, é preenchida da graça de Deus. E há uma transformação em toda a pessoa humana. De criatura qualquer, ela se torna filho amado. Recebe a força do Espírito. Para quê? Para que tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo aconteça na vida dela. Cristo era filho de Deus, sim ou não? Cristo era amado pelo Pai, sim ou não? Mas Cristo morreu, sim ou não? Mas Ele ressuscitou, sim ou não? Aqui estão os detalhes. Nós recebemos a graça do batismo para nos tornar filhos de Deus, preenchidos na nossa alma com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que aconteceu no Cristo aconteça em nós. Cristo reencarnou. Cristo é reencarnado, sim ou não? Cristo é encarnado, não é reencarnado. O que é isso? O que é a encarnação e o que é a reencarnação? Encarnação significa o Cristo vivia desde sempre espiritualmente na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho. Um dia, o Filho que sempre existiu, ele passa a ser carne, ele se encarna, ele toma forma humana, ele se une à natureza humana. Isso é encarnar. Reencarnar significa, já estava encarnado, morreu, reencarna, volta a encarnar numa outra criatura, numa outra coisa, numa outra pessoa. E aí tem os vários tipos de ideias de reencarnação. Na Índia, por exemplo, pensa-se muito nas reencarnações em animais. Então, há várias religiões indianas. A pessoa morre, reencarnaria numa vaca, por isso que na vaca você não pode matar lá na Índia, reencarnaria, sei lá, num outro bicho. Aqui no Brasil nós temos o kardecismo, que acredita que a pessoa reencarna em outra pessoa, Não. Para nós não. Porque o nosso Deus, para a nossa fé, é um Deus criativo. Quando o espermatozoide se une com o óvulo, ali nós temos uma criação.
Deus cria a vida, e Ele não ia matar uma vida para encarnar outra. Mata um espírito que nasce na hora da encarnação, na hora da concepção. Deus não mataria um espírito ali para colocar outro espírito de outro que já reencarnou, que encarnou, essas coisas erradas. Não. Deus nosso é um Deus criativo, e é um Deus tão amoroso que em cada vida é uma vida única que Ele ama, uma vida única que Ele quer perto dele, é uma pessoa única, individual, única na história. Olha o tamanho do amor de Deus, por querer cada um como único. Não é reencarnado daqui ou de lá, é único. E esta criatura que nasce criatura, Deus o quer filho. Por isso existe o batismo, no qual a criatura é transformada em filho, o Espírito Santo é colocado dentro da alma desta criatura, para que ela seja templo do Espírito Santo, receba esta graça, e tudo o que aconteceu no Cristo, aconteça com ela. Não é qualquer um que tem o Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que tem o Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Não é assim. E é por isso que essa parte falando do batismo e depois a segunda parte falando do Espírito, o texto bíblico vai nos conduzindo a entender que esse Espírito é dado no batismo, e aquele que se abre a esse Espírito será guiado por ele para que tudo o que aconteceu no Cristo aconteça na vida dele. E agora nós chegamos no que nós cremos que é o centro da missa de hoje. Esse preâmbulo é necessário, senão a gente não entende o que vamos falar agora. Este algo que nós vamos dizer é algo de fato extraordinário. Quando nós morremos, o que acontece? Então nós temos hoje a missa dos fiéis defuntos. Porque nós temos 3 tipos de pessoas: os santos, os fiéis defuntos e os infiéis. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que absolutamente rejeitam Deus, ou seja, são os condenados. Quem que está no inferno? Quem está no inferno, gente? Os demônios, que são anjos caídos, e os infiéis. Ai, padre, mas a pessoa que está fora da igreja é infiel? Não, não. Tem muitos que estão fora da igreja, que às vezes tem mais fé do que a gente que está dentro. Infiel é a característica própria daquele que rejeita Deus. É aquele que não quer Deus. Mas aqui nós temos um detalhe, queridos. E esse detalhe é importantíssimo para a nossa fé. Aqui na terra, aqui, nós jamais seremos capazes de analisar profundamente, com toda a clareza, quem é infiel. Nós podemos analisar alguns atos de infiéis, mas entre os atos e dizer que a pessoa é absolutamente infiel é muito diferente. Exemplo: uma pessoa publicamente abortista. A pessoa, se é um médico, faz um monte de abortos e diz: eu faço aborto mesmo, eu mato mesmo, eu faço mesmo. Esta pessoa, ela está tendo um comportamento de alguém que não crê em Deus, de alguém que não segue os ensinamentos amorosos de Deus sobre a vida. Então, o comportamento dela é um comportamento de um
infiel. Mas se no último instante da vida desta pessoa, no último segundo, ela se arrepende, no último instante ela se arrepende, ela continua sendo infiel, sim ou não? Sim ou não? Ela vai para o céu, sim ou não? E agora? Ela vai para o inferno? Se ela se arrepende no último segundo, ela não vai para o inferno. Quem estava ontem na missa? Lembra que eu falava da perseverança final? Porque se no último segundo da nossa alma, da nossa vida terrena, nós abandonamos Deus, nós vamos para o inferno. Mas se no último segundo, a gente teve uma vida terrível, no último segundo, a gente com a nossa alma, com as nossas forças, com a nossa vida se arrepende e acredita em Deus, nós somos salvos. Por isso a graça da perseverança final. Lembra que falava ontem? Tão firme a missa, tão forte a missa de ontem. Hoje é uma continuidade. Se no último segundo a pessoa se arrepende, ela não é condenada, mas ela também não é boazinha. Ela não é ótima, uma santa. Vai para o purgatório. Porque Deus tem que ser justo. Deus não pode ser injusto. Olha para quem está do teu lado. Se essa criatura é uma praga, mas eu vou deixar para o último segundo. Último segundo eu me arrependo. Não dá tempo, viu? Você saiu daqui, caiu um prédio na cabeça. Não deu tempo de se arrepender, hein? Então cuidado com essa história de deixar para a última hora. Vou deixar o ano que vem, eu vou na missa. O ano, assim vai para o inferno, porque não deu tempo de arrepender. A gente sabe que se no último instante se arrepender, a alma não é condenada, mas ela não entra no céu. Por que não entra? Porque Deus tem que ser justo. As almas que estão no céu são a alma dos santos. Agora, para se tornar santo, é preciso o arrependimento, a purificação, a mudança de consciência. Então, é todo um processo para eu me tornar santo. E este processo todo de modificação da nossa vida acontece no purgatório. De um lado, o inferno é para os infiéis que não querem Deus, mas aqui infiéis não é nesse sentido comum que a gente fala, o infiel, não. Infiel é aquele que rejeita Deus no último segundo da sua vida. Os santos são os que estão no céu, e os fiéis que morreram, os fiéis defuntos. Os fiéis defuntos estão no purgatório, passando por este processo de purificação, de santificação, de mudança de vida, de mudança de consciência. Por quê, queridos? Nós sabemos que Deus é tão amoroso, que quando Ele nos cria, nós temos uma identidade. Nós somos únicos. Não é? Até na terra, aqui, nós temos um sinal interessante. Não é? A nossa digital, né? Nem de irmãos gêmeos univitelinos a digital é igual, mostrando uma identidade única. Se diante de uma realidade biológica nós temos uma diferenciação até para os gêmeos univitelinos, imaginemos no coração de Deus, que é muito mais perfeito. Deus que é muito mais sábio, Deus que conhece muito mais. Então, no coração divino, a identidade de cada pessoa é absolutamente única. Este ser absolutamente amado e único, Deus quer no céu. Mas na vida humana, se ele não viveu
o projeto de Deus, é preciso uma mudança na alma. Então, quando nós morremos, existe 2 juízos. O chamado juízo particular e o chamado juízo final. No juízo final, acontecerá o que nós chamamos de ressurreição da carne. É a carne que ressuscita. A alma ressuscita, gente? Sim ou não? A alma ressuscita, sim ou não? Não. Ou a alma vive ou a alma morre. E a alma morre, padre, sim ou não? Que mata a alma? O pecado mortal. Então, a alma viva e o corpo morre, no juízo final acontecerá a ressurreição da carne. Quando é o juízo final? Quando? Aí vem aquelas profecias, vai acontecer o fim do mundo. O fim do mundo. E tem um monte de católico que fica ouvindo essas bobagens, né? O fim do mundo e não sei o quê. E padre, tem Nostradamus que falou não sei das quantas. Vai ler a Bíblia, criatura. Fica lendo esses negócios, não é? Tudo bobagem. Ninguém sabe o dia. O texto bíblico vai dizer, nem ao filho foi revelado o dia do juízo final. Não sabemos quando vai ser o juízo final. Sabemos que vai acontecer. Mas neste dia do juízo final, é quando haverá de fato, todos serão ressuscitados na carne, a carne ressuscitada, o espírito se une novamente à carne ressuscitada, não é reencarnada. Olha para quem está do teu lado. É esta pessoa que vai ressuscitar, não é outra. É esta pessoa que vai morrer e é ela que vai ressuscitar. Ela com a identidade dela. Eu estava falando da identidade, para a gente entender agora. Não é outra coisa. É esta identidade, é esta pessoa. E nós vamos ver a ressurreição de todos. Todos os que nós conhecemos e todos os que nós não conhecemos e vamos passar a conhecer. Porque todos estarão ressuscitados. Aqui, imaginemos o tipo de graça que é. Quando o texto bíblico vai dizer, tudo será proclamado em cima dos telhados, nós saberemos tudo de todos, porque no céu não haverá nada escondido. No céu não haverá nada que não seja revelado, no céu não pode ter obscuridades, no céu não pode ter falcatruas, no céu não pode ter mentiras, no céu não pode ter medos. O céu é maravilhas. Você está preparado para o céu? Ai, padre, eu tenho tanta coisa escondida. Começa a se converter, hein? Começa a mudar de vida, hein? Porque no céu, não admite no céu coisinhas escuras, falcatruas. Não existe isso no céu, hein? Se você quer ir para o céu, pode parar com essa vida de mentira, hein? De falcatrua. O céu, ele é a revelação completa. Todos saberão tudo de todos, porque não pode haver mentira. O céu é santidade. E no céu estarão os santos. Nós conheceremos todos. Ai, padre, então, porque eu já ouvi outro dia, né? Ai, padre, mas no céu a gente não vai se conhecer, né? Claro que vai. Se nós não nos conhecermos no céu, nós seremos infelizes. Quem conhece a sua mãe aqui? Erga a mão. Quem conhece a própria mãe? A maioria, tem alguns que não, porque às vezes a mamãe morreu. Mas se a mamãe está no céu, você não quer encontrar com a mãe? Sim ou não? Aqui quer. E quando nós morremos e formos para o céu, nós não vamos mudar a nossa identidade. De querer ver a mãe, de querer ver o pai. Isso não muda. É um desejo nosso. E imagina, a gente vai para o céu e não encontra o pai, não encontra a mãe. Ai, é infeliz.
Ai, eu não encontrei meu pai aqui. Não existe tristeza no céu. O céu é tão felicidade que não dá para admitir esse tipo de conversa. No céu nós vamos conhecer, padre, e aquela pessoa que eu não gosto? Olha para o lado. Olha para o lado. Porque o papai e a mamãe é fácil, a gente quer, né? E a pessoa que a gente não gosta? Seja santo, porque enquanto você não gostar dela, você não entra no céu, tá? Enquanto você não passar a amá-la, você não entra no céu, tá? Precisa de purgatório. Precisa mudar o coração. Precisa ser santo. Isso é o sentido da missa de hoje. Nós rezamos porque nem todo mundo que morreu é santo. Nem todo mundo que morreu está com o coração santo, livre, preparado. Tá lá. Não está assim. Então nós precisamos rezar para que estas almas que precisam de purificação entrem no céu. Os nossos queridos que nós amamos, que eles entrem logo no céu. Porque entrando no céu eles rezam por nós. Porque a gente também precisa. Eu não sei você, mas o padre precisa tanto, gente. Porque senão, olha, meu Deus, não sei nem quantos anos que eu vou ficar no purgatório. Acho que vai uns 5, 6, 10 mil anos, vai ser pouco, não é? Porque na nossa cabeça, 10 mil anos é muita coisa, não é? Mas imaginemos 10 mil diante da eternidade. Isso não é nada. Ontem eu dizia na missa também, uma ofensa que nós fazemos a Deus, se nós ficássemos a nossa vida terrena inteira de joelhos, jamais seria capaz de pagar a ofensa que fazemos a Deus. Mas aqui na terra, queridos, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo em que Deus está derramando o seu amor por nós. Deus está se doando de graça. E nós recebemos todas as graças. No purgatório, não é tempo da graça, é tempo da purificação. Portanto, no purgatório, pagaremos exatamente por todas as dívidas que temos. O nosso coração deve tremer diante do purgatório, tá? Tem gente que acha, o purgatório, não, se eu for para o purgatório, tá bom que eu já estou salvo. Opa! O nosso coração deve tremer de medo do purgatório, porque pagaremos exatamente todas as dívidas que temos. A alma do purgatório, ela não tem forças de graça, ela não tem ação da graça para tirá-la do purgatório e levá-la para o céu. Por isso que elas não podem rezar por elas mesmas. As almas do purgatório não podem rezar por elas. Elas não têm força, elas pagam a dívida. E uma pequena dívida nossa, aqui na terra. Um pequeno pecadinho, quando atinge Deus, isso adquire uma proporção enorme. Enorme. Queridos, imaginemos assim, a repercussão, né? Se você vira para o Zé da esquina, que você nunca nem viu, ninguém conhece o Zé, e fala, ô Zé, seu tonto. Isso tem uma proporção. Se você vai, sei lá, vira para o policial e fala, ô policial, seu tonto. Isso tem outra proporção. Para o padre, seu tonto, tem outra proporção. Para o presidente, seu tonto, outra proporção. Para o papa, seu tonto. Isso tem outra. Para Deus, seu tonto. Estão entendendo a proporção aqui? A proporção de ofensa, a menor das ofensas, quando relacionada a Deus, tem uma proporção enorme, porque Deus é infinitamente bom. E nós pagaremos proporcionalmente no purgatório todas as dívidas que temos. Todas. As dívidas conscientes e as dívidas inconscientes, mas que temos. Exemplo, vamos lá de novo. Eu chego aqui, minha linda, teu nome? Tatiane. A Tatiane, coisa linda. Chegou, oi Tatiane.
Ela veio na missa, eu dou um croque na cabeça dela. Bato nela. Ela sai da missa com raiva do padre. Aí chega lá para o marido, para os filhos, né, para tio, parente. Esse padre não presta, bateu em mim. Ele me ofendeu. O padre teve uma atitude com ela, mas os filhos, marido, tio, tudo começaram a ficar com raiva do padre, ir embora da igreja, nunca mais pisar na igreja, largar a fé. E aí os filhos, os netos já têm ódio de igreja, porque os pais já ensinaram os netinhos lá a ter ódio da igreja, né? Uma atitude que o padre teve consciente, que teve várias repercussões inconscientes, que eu não sei, mas que foram negativas. Eu vou pagar por elas? Sim ou não? Vou pagar sim. Vou pagar por todas as conscientes e as consequências inconscientes da atitude consciente. Se eu tive culpa aqui, eu terei culpa da consequência de todas elas, porque a minha ação foi aqui e o resto foi consequência. Mas padre, eu não sei todas as consequências. Hoje você não sabe. Agora você não sabe, e agradeça a Deus por não saber, e reze todo dia a Deus pedindo perdão, porque na hora que nós morremos, nós chegamos no chamado juízo particular. Lembra que eu disse que tem 2 juízos, juízo final, a ressurreição do corpo, e o juízo particular. No juízo particular é quando nós começamos a ter consciência de todos os nossos atos, bons e maus. Tudo que nós fizemos de bom e tudo que nós fizemos de mal. Todas as coisas nós passaremos a saber. E diante do saber todas as coisas, porque a ignorância, queridos, não saber, é o que permite arrependimento. Te fiz uma coisa, Cris, eu não sabia, ou até ali achava que era o melhor, tal, depois cai a ficha e eu falo, putz, errei, fiz cagada. Corta essa parte do vídeo. Fiz burrada. Por quê? Porque eu falei, não tinha consciência, me arrependi. O arrependimento é possível porque nós não temos clareza, não temos consciência. Não é maldade. Diante de um ato maldoso, cruel, é preciso algo que intervenha e mude o coração. Mas a maior parte das coisas que nós fazemos não é fruto de uma crueldade. Só pessoas que são realmente cruéis. Mas a maior parte das coisas que nós fazemos é fruto de uma burrada. Então a gente faz uma burrada e depois fala, puxa, fiz errado. A gente que quer Deus, que busca Deus, a gente faz uma burrada e se arrepende da burrada. A burrada tem possibilidade de arrependimento porque a gente não tinha consciência. Anjo tem arrependimento, sim ou não? Anjo pode se arrepender, sim ou não? Anjos podem se arrepender, gente, sim ou não? O demônio pode se arrepender, ele é anjo, né? Pode se arrepender, sim ou não? Não pode. Anjo não tem arrependimento, por quê? Porque anjo tem plena consciência de todos os atos e de todas as consequências dos atos durante toda a eternidade. E por isso que não tem arrependimento. Nós não rezamos para o demônio se converter porque não tem arrependimento. Ele tem consciência do que ele faz, o murro que ele dá. Ele sabe que se ele desse o murro, as consequências todas desse murro até o dia da ressurreição final. Ele sabe as consequências de tudo.
e mesmo assim ele faz. Não tem arrependimento, porque ele sabe e ele faz. Agora, quando nós morremos, quando nós entramos no juízo particular, nós começamos a ter consciência de todas as coisas, de tudo, consciência de tudo. Esta consciência dos anjos, a sabedoria dos anjos, é passada para nós e nós vamos saber todos os atos que fizemos bons, todos os atos que fizemos maus, e a consequência de todos os atos bons e de todos os atos maus. Com esta consciência plena, é que nós vamos nos apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou esta pessoa. E aí a nossa vida é quem vai gritar se eu serei salvo ou se eu serei condenado. É a nossa vida que vai gritar se eu devo estar em Deus ou se eu não devo estar com Deus. Por isso, se a minha vida, a minha consciência, todos os atos, todas as coisas gritam: eu não presto, eu vou para o inferno, e vai ter arrependimento? Sim ou não? Não, porque eu já estou plenamente consciente. Se eu tenho a consciência, tem arrependimento? Não tem. Então estarei no inferno sem possibilidade de arrependimento, porque não dá. É por isso que a gente não reza pelos infiéis, porque infiel não se arrepende. Nós não rezamos por eles, porque eles ficam no inferno, conscientes, querendo estar no inferno. Agora, tem aqueles que, recebendo a plena consciência, sabem: eu quero Deus, eu estou preparado para Deus, Deus me salvou, eu estou em comunhão com Ele, plenificado pelo Espírito. Estes são os santos, aqueles que entram com Deus no paraíso. E tem aqueles que querem Deus, não é os que rejeitam, não quero saber de consciente, não quero Deus. É aqueles que consciente, eu quero Deus, mas eu não estou preparado. Eu quero Deus, mas eu preciso mudar, eu preciso purgar, eu preciso pagar os meus erros, as minhas falhas. Eu preciso mudar a minha falta de perdão, a minha falta de amor, aquela pessoa que eu não gosto dela. Eu preciso mudar isto, porque senão eu não entro no céu. Padre, mas ela eu não vou perdoar jamais. Jamais. Você vai entrar no céu. É melhor perdoar. É melhor perdoar. Porque se não perdoar, não vai entrar. Ai, padre, mas me fez um mal tão grande. Para de besteira. Mas o maior mal que fizeram foi colocar Jesus na cruz e ele não está lá resmungando que nem você. Para de resmungar. Então, queridos, com esta consciência, nós vamos perceber tudo o que nós precisamos pagar e vamos pagar. A graça daqueles que morreram antes de nós é que tem a gente para rezar por eles. A graça daqueles que morreram, que são os nossos queridos, que vocês ergueram a mão, que amam, o que eles têm de bênção é que se eles estiverem no purgatório, tem a gente para rezar. E eu falo muito para Deus, eu falo: meu Deus do céu. É claro que Deus sabe tudo, né? Deus sabe o dia do juízo, Deus sabe quem vai estar no dia lá, como que vai ser. Mas eu falo: ai, tomara que eu morra antes do juízo. E tomara que tenha pelo menos um que goste de mim para rezar por mim, né? Porque senão, meu Deus, quantos milhões de anos que eu não vou ficar nesse bendito purgatório, não é?
Porque vai ser muito tempo, eu tenho certeza. Então é melhor a gente morrer antes, porque daí tem gente que reza por nós. É melhor a gente ter amigos na terra, para que rezem por nós, porque Deus é tão maravilhoso, queridos, que se uma alma, uma pessoa, aplicar para nós a indulgência plenária, todos os milhões de anos do purgatório são eliminados por meio de uma graça chamada indulgência plenária. E é a graça que a gente recebe nesta missa. Eu falava domingo, a graça desta missa tem a graça de libertar do purgatório e entrar no céu. Tudo que o padre falou até agora, queridos, é para nós entendermos o que é o purgatório, a importância do purgatório, por que ele existe e o que é a missa de hoje. A missa de hoje, ela tem esta graça de libertar as almas do purgatório que poderiam ficar lá por milhares e milhares e milhares de anos, porque lá vai pagar tudo. Aqui não. Aqui nós estamos no tempo da experiência da graça. No purgatório não é a experiência da graça. No purgatório é a experiência da purgação, do pagamento. Então agora, na missa de hoje, nós podemos rezar e aplicar aos nossos queridos a graça da indulgência plenária. O que é a indulgência, padre? E o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da maçã. Imaginemos uma maçãzinha assim, né? O pecado destrói a nossa alma. O pecado destrói a nossa vida. Ele é um podre na maçã. Se é pecado mortal, corrompe a maçã inteira. A maçã está condenada, não dá para salvar, por isso que precisa da confissão. Pecado mortal mata a alma, e nós não brincamos com pecado mortal. Pecado mortal é a destruição da alma. Quem tem a alma morta pelo pecado mortal está condenado ao inferno, porque a maçã está totalmente podre, não dá para reaproveitar. Agora, os pecados, eles são podres na maçã. Quando eu confesso, Deus tira o podre. Sai tudo do podre. Não fica nada de podre. Significa que quando eu confesso, todos os pecados são perdoados, sim ou não? Presta atenção no que o padre está falando aqui. Quando eu confesso, todos os pecados são perdoados. Presta atenção. Já diminuiu, gente. O primeiro sim estava mais forte, agora diminuiu. O que acontece? Presta atenção de novo. Quando eu confesso, todos os pecados são perdoados, sim ou não? E os que eu não confessei? Eu não confessei. Está perdoado, sim ou não? Vocês têm medo de responder? Responde forte. Os pecados que eu não confessei na hora da confissão, eles são perdoados, sim ou não? Sim. O padre, na hora que dá a absolvição, você nunca observou o que o padre fala? Presta atenção no que o padre fala. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo de alguns só, viu, Cris? Você não merece, é só esses aqui. Eu te absolvo de todos, porque todos. Ai, padre, então significa que eu posso esconder? Não, porque você está pecando de novo, criatura. Claro que não, que você está pecando já. Está escondendo, não. Então não. Para que eu me confesse, a única coisa que impede a minha confissão e que daí nada será absolvido é o não arrependimento. É por isso que o padre pergunta às vezes, né, para você lá,
Quando percebe alguma coisa, você está arrependido? Por quê? Você confessou 20 pecados, um deles você não se arrepende, umzinho. Não me arrependo. Para essa pessoa eu não arrependo, eu não vou, eu não perdoo. O padre pode te dar absolvição? Sim ou não? De nenhum, padre. Mas são 19 que eu me arrependo, só um que não. Todos os pecados são retidos. Todos são retidos, porque não há arrependimento de um. Por isso todos são retidos. Qual que é a dificuldade, por exemplo, de uma situação de um casal em segunda união? O casal em segunda união não está, ou um casal que está vivendo junto sem o casamento, ele publicamente está vivendo em uma situação onde o coração dele não está arrependido. Não está arrependido. Então assim, está vivendo, não é a segunda união que é o ruim, porque às vezes é o amor que ele encontrou, porque o primeiro casamento foi nulo. Mas ele está vivendo uma situação sem a bênção de Deus, sem o casamento. A mesma pessoa, o povo que está junto, que não está casado, está vivendo sem a bênção de Deus. E vivendo junto, numa situação onde o coração não está arrependido de não ter a bênção de Deus. E aí? Como tem uma situação que ele não está arrependido de não ter a bênção de Deus, se está junto só vai casar, porque não tem nada que impede. Para de pouca vergonha na cara. Eu quero tanto Deus e não vai casar? Ou não casa porque não ama, ou não casa porque não quer a bênção de Deus. Então olha bem com quem que você está junto. Porque se você só está junto, ou a pessoa não te ama, por isso que ela não casa, ou ela não quer Deus. E é esse tipo de gente que você quer para a tua vida? Não quer a bênção de Deus. Não tem outra coisa. Segunda união já é mais delicado, porque precisa ir para o tribunal, demora mais. É um outro processo e precisa cuidar. Mas quem está só junto, não. Quero saber disso na minha paróquia não, hein? Vamos resolver a vida. É por conta disso que um pecado impede a absolvição de todos. Porque assim como eu perdoo todos, até os que eu não confessei, mas que eu estou arrependido, que eu esqueci, está perdoado. Mas os que eu não esqueci, está retido. Os que eu não me arrependo, está retido. A confissão elimina todos os pecados. A maçãzinha, o podre, a confissão elimina todos os pecados. Não resta nada de pecado. Mas eu esqueci de confessar. Eliminou todos. Mas fica um buraco, a maçã não está perfeita. A maçã não está do jeito que Deus quer. E para que a maçã volte a ser o jeito que Deus quer, nós temos duas coisas: a indulgência parcial e a indulgência plenária. A indulgência parcial é a recomposição das partes da maçã de pouquinho. Então eu coloco um pouquinho, mais um pouquinho. Oração do terço, beijar o escapulário dos religiosos, a bênção sacerdotal. Tudo isso são indulgências parciais. Em algumas missas, nós temos a indulgência plenária. A indulgência plenária reconstitui a maçã inteira, de tal modo que aquela alma se torna a alma do jeito que Deus quer. A alma que Deus quer não é somente a alma sem pecado, porque a maçã sem o podre está faltando, está um buraco. A alma que Deus quer é a alma sem pecado, mas a alma santa, plena. Todo mundo que é salvo é santo? Todo mundo que é salvo é santo? É salvo porque não tem os pecados, mas não é santo porque não está plenificado. Então é preciso plenificar por meio das indulgências ou do pagamento da purgação. As almas do purgatório
elas só podem ir se recuperando, se planificando através do pagamento. Mas nós podemos dar a elas a graça da recuperação total, através da aplicação da nossa indulgência para as almas que estão lá. Elas não têm poder para isso, elas não têm poder de ter indulgência plenária, elas não podem mais rezar por elas mesmas, elas só podem pagar, mas nós podemos rezar por elas. É por isso que a missa de hoje, queridos, ela é tão importante, ela é tão fundamental, e eu tenho certeza que quantos de nós não sabíamos de tudo isso, que é tão importante para a nossa fé. E nós precisamos aprender, ensinar, divulgar, porque as almas do purgatório hoje realizam uma grande festa, aguardando esta missa, para que elas possam sair do purgatório e entrar no céu. Padre, eu posso aplicar a minha indulgência para quantas pessoas? Uma. É a graça da indulgência que eu poderia receber para mim, que no dia de hoje eu não recebo para mim. Eu aplico para uma pessoa que eu amo, que morreu. Padre, eu preciso aplicar a indulgência plenária todo ano para a mesma pessoa? Usa a inteligência, sim ou não? Ai, que bom, vocês entenderam. Gostei de ver. Sinal que vocês entenderam a missa. Sinal que entenderam. Por que eu não preciso aplicar? Apliquei uma vez, ela vai para o céu. E lá do céu ela não cai, mas estava no céu, caiu de volta para o purgatório. Não. Graças a Deus. Ai, fico feliz porque vocês entenderam. E é isso mesmo, queridos. E é isso mesmo. E aí a gente, então, cada ano aplica a indulgência plenária para uma pessoa querida, para uma pessoa especial, né, para uma situação que o nosso coração quer rezar. Com tudo isso claro, queridos, vamos ficar em pé.